Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Estarei falando sobre a importância da oração. É uma sugestão de tema para o mês inteiro, onde quero lembrar a igreja, devemos orar por nossa cidade, tantas festas, tantos visitantes. Hoje mesmo, quando vinha de Pedra d'Água logo cedo, fiquei impressionado o número de turistas indo para o Cariri. Quanta gente já voltava, filas de carro. Então nós devemos orar, por todas as coisas e também por nossa cidade. Também estava me lembrando, enquanto o Léo estava aqui brincando, que jogou com os jovens da UMP de todo o estado, os jogos sinodais. Eu também joguei. Time contrário, era Léo de um time e eu no outro. Os dois times aqui da igreja, teve um momento que a gente se enfrentou, Dois times do Catolé. Catolé A contra o Catolé B. Mas eu estou brincando também. Léo, cadê Léo? Tá ali atrás. Léo, não desista tão cedo, Léo. Mas, irmãos, até a oração tem a ver com esportes também, A gente ora até em quadra, a gente reconhece a fragilidade nossa, reconhece a importância do time que a gente está competindo. Podemos orar até pelos adversários, entre aspas, adversários de time. E esse era um dos pensamentos meus ontem ali, participando daquele dia, analisando, vendo a forma que os nossos jovens se comportam no esporte. Será que é com temor a Deus? Será que o alvo maior do que vencer a partida é o respeito, é a comunhão, é a glória de Deus? Será que a gente consegue orar pela torcida diferente da nossa, Ou a gente só consegue brincar, provocar? Então, a forma que o crente participa no esporte é diferente, é com oração, é com temor, é com respeito. Tudo isso tem que ser diferente. Tem que ser diferente em nosso meio. Então, o Timóteo está ali me dando um sinal, aqui mais para cima. Acho que fica descendo, Timóteo. Vai me avisando. Timóteo está todo quebrado, Quase fez um gol, Quer dizer, teve um tão bonito, mas bateu na trave. Mas vamos lá, vamos orar em todo o tempo, até mesmo em quadra. O Senhor domina todo o universo, o Senhor domina a cultura. Nós podemos adorar e orar em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 8. Salmo 8. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Salmo 8. Fala-se, Júnior também jogou com os jovens, Neto também, 4 idosos, 4 idosos no meio da juventude. Então, Salmo 8. Vamos ler a palavra de Deus. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos ler juntos o verso 9, o último versículo. Vamos ler adorando ao Senhor. Ó Senhor,
Senhor nosso. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Oremos. Senhor, abençoa a nossa vida de oração. Nós queremos te conhecer, desfrutar de ti mesmo, Senhor. Nós fomos criados para ti, para viver em comunhão com o Criador. Esse é o propósito, o sentido maior da vida. E um dos meios onde nós estamos em contato com o Criador é a oração. Não nos deixa perder isso. Não nos deixa perder o melhor da vida, que é estar e viver na tua presença, Senhor. Nos abençoa, abençoa nossa igreja, perdoa nossos pecados e nos ensina a orar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a importância da oração, a importância do jejum também. Será que a gente tem a prática de jejum? Na verdade, eu não conheço bem a vida de oração de nenhum dos irmãos. Eu sei mais ou menos, mas a intimidade só cada um que sabe. No entanto, nós devemos pensar como é que está a nossa vida de oração, como é que está a nossa vida de jejum também. Será que nos momentos difíceis da nossa vida, a gente ora a Deus nas batalhas mais difíceis, nas lutas, nas tentações, nos sofrimentos, nas enfermidades? Será que nós oramos, até mesmo jejuamos por uma causa, por uma batalha na vida? Isso é o que a Bíblia nos ensina. Às vezes a gente recorre a tudo, menos a oração. E a Bíblia diz que, em primeiro lugar, é buscar a Deus nas batalhas, nas lutas. Jejum, como lemos hoje no início, em Mateus 6, como é importante, né, a oração ali do Pai Nosso, e até mesmo antes, o Senhor Jesus ensinando, não é na vã repetição, não é pelo muito falar, não é para parecer espiritual diante dos outros, mas é diante do Pai, que vê em secreto e traz a recompensa. Nós devemos ter essa... É você e Deus buscando, às vezes jejuando sem ninguém saber, buscando ali, Senhor, esta causa, Senhor, a minha vida está diante de Ti, eu vivo para Ti, o Senhor que me criou. É tão importante isso. Claro que a oração não é só nesses momentos de luta, mas é no dia a dia. O prazer, a viver para adorar a Deus, essa comunhão que não é simplesmente orar por orar. Eu tenho uma vida de oração, eu oro todos os dias, eu venho para os cultos de oração, mas às vezes mesmo assim é um religioso, como os fariseus criticados por Jesus, que faziam para ser visto pelos homens. Tinha regras duras de oração, mas não oravam da forma correta, com quebrantamento, com fé, com sinceridade, com temor, por meio de Cristo a nossa oração. Então não adianta só a gente dizer, eu tenho uma vida de oração, todos os dias tenho uma regra de oração. Não é isso. Todas as religiões têm também. Todas as outras religiões têm suas rezas, suas orações, mas não é isso que agrada a Deus. Mas é a intimidade, é por meio de Cristo, é ali com sinceridade diante de Deus, não para ser visto pelos homens, mas como algo de desfrutar do Criador, de confiar no Criador, conhecer o Criador da forma correta. Então não é só, eu oro, toda religião ora, mas não é isso, é mais do que isso, é uma oração conforme a Bíblia nos ensina, quebrantada, acompanhada de fé, é uma oração por meio de Cristo, é uma oração em submissão, como o próprio Jesus se submeteu ali antes de ir para a cruz, seja feita a tua vontade. É orar para conhecer a vontade de Deus, não é orar querendo a nossa vontade. É uma oração acompanhada do conhecimento de Deus. Orar com entendimento. E como é que a gente ora com entendimento? É conhecendo as Escrituras, é apresentando diante de Deus as suas promessas, é entendendo o que é oração, da mesma forma que a Santa Ceia. Hoje nós tivemos uma aula na sala de primeiros passos sobre a Santa Ceia. Deus quer que a gente entenda o que a gente está fazendo. O que é a Santa Ceia? A nova Páscoa. Nos lembramos da Páscoa antiga, a saída do Egito, é o sangue nos umbrais, a passagem pelo Mar Vermelho. Mas aqui é algo novo, é algo maior, é a nova Páscoa, a ressurreição.
O cálice, o pão, o que representam. E ao mesmo tempo a gente associa com a antiga, né? A libertação do Egito, a libertação dos nossos pecados. Na Páscoa antiga, 4 cálices de vinho, um cálice de água com sal. Então tudo isso era uma simbologia, as lágrimas deles, as ervas amargas. Aí agora é Cristo, um só cálice, o pão, mas está tudo junto ali, uma representação da nossa fé. Nós estamos aqui hoje no dia de Santa Ceia com entendimento. Da mesma forma a oração. O jejum tem que ter entendimento de quem é Deus, das promessas de Deus, o modelo de Cristo. Aí a gente se quebranta e isso agrada a Deus. Orar com entendimento. Eu coloquei uma frase aqui, mas não... André, tá ali, eu estou vendo André. Não foi para você não, André. Foi para todos os seminaristas. Eu coloquei assim: onde estão os seminaristas na reunião de oração? Onde estão os seminaristas? Eu botei também: onde estão os necessitados, os enfermos na reunião de oração? Eu não posso deixar de falar do nosso contexto, né? Na verdade, eu estou pensando em todos nós, toda igreja. Mas muitas vezes nossas reuniões de oração são pouco frequentadas. Eu acredito que a Bíblia nos ensina a orarmos juntos, uns pelos outros. Quando temos uma batalha, uma luta, venha para a reunião de oração. Compartilhe, peça oração, não só nesses dias de grandes lutas, mas tão importante orar uns pelos outros. Eu não sei, não estou dizendo que os irmãos não fazem isso. Se fazem, não fazem na quarta-feira. Se fazem, fazem em outros momentos. Fazem na reunião de oração da SAF, faz cada dia. Espero que os irmãos façam isso, nem que seja em casa. Eu não posso julgar, eu não sei a vida de oração, a intimidade de cada um. Mas na quarta-feira a gente sente falta disso. Das pessoas virem apresentar, não é? De compartilhar a enfermidade. O que é que a Bíblia diz? Está alguém enfermo? Ore, chama os presbíteros da igreja. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago. Então a gente sente falta disso, né? Da busca, dali junto com os irmãos. Às vezes quando a gente, eu estou doente, a primeira coisa que a gente faz é o melhor médico da cidade. Tudo bem. É lícito, é normal, mas não deveria ser esse o primeiro pensamento. O primeiro pensamento é o Criador, Deus. Vou orar com os irmãos, vou buscar a Deus. Depois a gente vai para o médico. Deus tem esse domínio. Esse salmo que nós lemos é o Deus Criador. É o Deus Criador, o Deus do impossível, o Deus da aliança. É a Ele que louvamos, é a Ele que oramos. Davi está aqui, né, num salmo que é um louvor, uma poesia, um canto, mas também é uma oração. Salmos também são oração. É uma das coisas mais importantes da vida, a nossa comunhão com Deus, não pela religiosidade, mas pela presença, pelas promessas, pelo desfrutar em amor do nosso Pai e do nosso Criador. Nós não podemos perder isso como cristãos. Esse salmo é um hino de louvor ao Criador. Verso 1, vamos tirar algumas lições aqui. Verso 1, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. É o deslumbramento aqui, no louvor, na oração, na comunhão com Deus. O salmista Davi começa... A gente vai olhando o Salmo e a gente vê que ele está deslumbrado com a grandeza de Deus na criação. Era muito comum, é muito comum nos Salmos, nos poetas, né, começar a adoração olhando para a criação, ao Deus Criador. A partir daí, ele ora, ele louva. Então aqui nós temos Davi vendo a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Então, na oração tem esse elemento, deslumbramento por Deus, por quem Deus é, pela sua grandeza. Quem ora deve se deslumbrar com Deus, Ele é maior do que nós. Ele é maior do que a criação, do que o céu, a lua e as estrelas. Então, quem ora deve se sentir pequeno diante de Deus.
Às vezes a gente se sente grande demais. A gente sabe tudo, então para que orar? Se eu já sei de tudo, tudo está no meu controle. Não. Davi aqui está se deslumbrando com Deus e cada vez se vendo pequeno e ao mesmo tempo vendo a honra que Deus dá ao ser humano, que lhe dá domínio sobre as criaturas, sobre os animais, que lhe dá tantos privilégios da oração, do louvor. Mas antes de pensar nos privilégios que Deus nos dá, é importante a gente ver quão pequeno é o homem, quão pequeno eu sou. Apesar disso, o Senhor me fez imagem e semelhança, nos deu domínio, nos faz viver com Ele. Ele tem comunhão conosco. Quem é o homem para Deus se importar conosco? Quem é o homem para ter o privilégio de orar diante desse Deus? Então é importante esse deslumbramento, a grandeza de Deus. E ele diz aqui, ó Senhor, Senhor nosso. Esse termo Senhor tem a ver com o Deus da aliança. Aquele Deus que tem aliança com Davi, que tem aliança com seu povo, aliança com Israel. Nós aqui não está falando de Santa Ceia, mas hoje é dia de Santa Ceia. Nós temos a aliança com Cristo, a maior das alianças, feita pelo sangue de Cristo, não mais por sangues de animais. Então, nós oramos também diante da Santa Ceia. Aqui ele está invocando, louvando o Senhor da aliança, o Deus que amava Davi, o Deus que amava Israel, aquele que, na linguagem de Zacarias, tem um muro de fogo ao redor do povo de Deus. Aquele Deus comprometido com seu povo, que é o Criador, o Senhor, revelado ali a Moisés, quando Deus se revela para ele. Eu sou o Senhor. Senhor nosso, é uma intimidade, esse Senhor que é nosso, que apesar dessa glória que tem, fala conosco. Apesar de ter criado tudo, se lembra do homem. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome de Deus é muito importante, é o seu caráter, a sua fidelidade, as suas promessas. O nome de Deus, santificado seja o teu nome. Os mandamentos apontam para a reverência ao nome de Deus. A oração é reverência ao nome, não é só o nome, mas a pessoa de Deus, que é um ser infinito, grande. Que mistério, o mistério da oração, esse Deus infinito, magnífico, permite que estejamos na sua presença. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ele está olhando para o céu, as estrelas, para a criação, mas ele não fica aí. Ele vai crescendo, ele vai analisando, ele vai olhando para Deus. Ele não para na criação. Por mais que a criação seja linda, seja gloriosa, ela não é Deus, ela reflete a glória de Deus. Então nós não podemos parar na criação. Que lindo, que lindo. Não, é glória a Deus pela criação. Deus é maior do que a criação. Quão magnífico é o teu nome. Ele passa da contemplação à oração, ao deslumbramento pelo próprio Deus. E nós devemos romper essa barreira. É além da criação. É a fé, é a oração, ela vai além da criação. O magnífico Deus. Trazendo outro texto aqui da Bíblia, Lucas 10, 42, nós vemos uma irmã nossa, né, na história bíblica, a Maria, irmã de Marta, que ela se deslumbrou diante de Jesus, lá em Lucas 10, 42. Entretanto, pouco é necessário, disse Jesus para Maria, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não é um momento de oração, mas é um momento onde Maria ali, Marta agitada, na casa de Marta, Jesus chega e Marta fica preocupada, ansiosa, e Maria corre para os pés de Jesus, e Marta vem reclamar com Jesus, não te importas, mas por fim Jesus elogia e diz que Maria escolheu a melhor parte. Quero ouvir Jesus. Certamente não é um momento de oração, mas é um momento de ouvir. Tem a ver com oração também. Na oração a gente
deixa tudo para ouvir Jesus. É esse momento que ela escolheu a boa parte. Nós devemos escolher a boa parte na vida, que é ouvir mensagens, que é ouvir Jesus, que é orar. Isso é a melhor coisa da vida. Só que a gente tem que ter essa disciplina. Escolha a boa parte, sempre. Porque todos os dias vai haver coisas que nos tentam roubar. O tempo de oração, a meditação nas Escrituras, o ouvir Jesus. Mas Maria deixava aquilo que lhe chamava. Ela sabia dizer não às outras coisas e priorizar ouvir Jesus. Assim é a disciplina da oração. O tempo todo a gente tem que estar lutando. Não, eu prefiro Deus, eu quero orar, eu quero estar com Deus. E aqui diz que ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Se a gente fizer uma comparação à vida de oração, isso também é verdade, porque quem tem uma vida de oração sabe o que é isso. Quem tem essa comunhão com Deus jamais será tirado. Isso é maravilhoso, é riquíssima essa experiência e a Bíblia nos leva a isso, né? Quem tem comunhão com Deus, quem conhece a Deus, não tira, nem a morte tira isso de nós. Podemos estar num leito de enfermidade, mas essa parte não lhe será tirada. A oração, o conhecer a Deus, isso é maravilhoso. É o nosso maior tesouro, como diz o texto lá de Mateus 6. É o tesouro do próprio Deus. Isso é a razão maior da nossa vida e de uma vida de oração também. Essa parte não lhe será tirada. Podemos perder tudo, mas quem conhece a oração, quem conhece a Deus, isso ninguém rouba de nós. É o Espírito que faz isso e sustenta e persevera em nós. Verso 2, nós vemos aí que é Deus que dá força ao seu povo. Verso 2 diz, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então, o Senhor é que dá força. E esse texto, né, e outros na Bíblia, mostra que é Deus que dá força à criação, às crianças. É Deus que, no caso do povo no Egito, né, os pais se preocupavam como os filhos escapariam ao deserto, ao calor, às limitações. Mas Deus cuidou das crianças que eles chegaram na terra prometida. Então, é Deus que dá força. Os pais, a gente pensa que é a gente que cuida, que protege dos filhos, mas é Deus que dá força ao seu povo. E aqui, né, as crianças, da boca de pequeninos, a criança de peito, suscitaste força, mostrando que é Deus que nos ama, que nos defende, não é a força humana. E quem ora deve ter esse entendimento. Quem ora deve crer no poder de Deus. Quem ora deve entender que a força vem de Deus, não vem das crianças, não vem de nós mesmos, mas é o Deus que dá força ao seu povo. Suscitaste força, Ele é a nossa fortaleza. Significa uma força que nós não temos, mas que Deus nos dá por meio da oração. Nós não temos, mas quando eu oro eu recebo a graça, eu recebo a força. É um dom. E nós devemos buscar isso em oração. Senhor, me dá essa força. Senhor, me capacita para esse momento. Senhor, é muito difícil essa situação, mas me dá essa força, Senhor. Tu és o Deus que capacita os teus filhos. Eu olhei ali para a Renália agora, né, e me lembrei. É Deus que dá força para as mulheres parirem. Não sei se eu usei a palavra certa. É Deus que dá a força do parto, faz as costas parirem. Então é interessante o controle de Deus até nisso. Ele dá força. Nós devemos orar, Senhor, eu não tenho essa capacidade. Senhor, eu temo isso, eu temo tal situação, mas eu dependo de Ti. Por meio da oração, eu declaro a minha fé, a minha confiança. Eu espero em Ti, porque do Senhor vem a força do seu povo. Por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então, o Senhor destrói os inimigos do seu povo.
nossos inimigos. Nós já devemos lembrar da cruz, Santa Ceia, o corpo de Cristo, o cálice. Ali no Calvário, o Senhor destruiu nossos inimigos, o poder do pecado não mais domina as nossas vidas. A força do Senhor foi manifestada ali na cruz em favor de nós. Deus é que dá força. Ainda um versículo sobre isso que eu quero citar, pastor Érico citou essa semana, em algum momento, eu não lembro quando, pastor, acho que foi na reunião do conselho, mas me abençoou muito. Lá Isaías, capítulo 12, alguns versos aqui, até o 6, quando fala de um tempo. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Isto é uma profecia. As coisas estavam ainda muito difíceis sobre a Assíria, mas o profeta já apontava para aquele grande dia que o Senhor livraria. Judá, juntamente com Israel, cantariam juntos e louvariam ao Senhor naquele dia. Essa expressão, naquele dia, era o dia da vitória, o dia da resposta de oração. Se olharmos no contexto maior, era o Messias que viria. Isaías também aponta para o Messias. Naquele dia, o Senhor abençoaria o seu povo, e o seu povo daria graças. Ainda que tiraste contra mim, o cativeiro foi uma disciplina, uma ira de Deus, mas o cativeiro iria passar. A ira se retirou e tu me consolas. Então isso era muito importante. Chegaria o tempo da oração, o tempo que o Espírito consolaria, a disciplina passaria. Naquele dia, era uma promessa, era pela fé que eles estavam aqui vendo o dia que chegaria, onde o Senhor destruiria os inimigos, no caso aqui a Assíria. Isso é tão importante nós lembrarmos também. É Deus que dá a força. Naquele dia, no Calvário, o Senhor venceu por nós. É o dia da intervenção de Deus, destruindo os inimigos do seu povo, abençoando o seu povo. Deus pode agir diretamente para abençoar o seu povo, ou usar instrumentos. No caso aqui, era a Síria e a Babilônia também, no contexto geral de Isaías. O dia da restauração de Judá e de Israel, cantarem juntos em louvor a Deus pela restauração. Que promessas, né? Isso faz lembrar tantas coisas aqui. É o Deus que intervém. Quem ora deve crer. Para Deus não há impossíveis. Deus pode intervir. Deus pode intervir com força, com sabedoria, com graça. O dia da intervenção. Quem ora deve ter essa convicção. Não que Deus vai fazer tudo o que a gente pensa ou quer, mas algo Ele vai fazer. E nós, na dependência dEle, devemos confiar, sabendo que Deus é ilimitado. Ele pode fazer, para Ele não há impossíveis. O comentarista fala que Deus pode agir diretamente, sobrenaturalmente, respondendo nossas orações. Ou Ele pode usar instrumentos. Esses instrumentos aqui, às vezes, são inesperados o que Deus usa. No caso aqui, Deus usou a Síria para disciplinar, a Babilônia também. E o cativeiro, por mais difícil que fosse, era uma bênção de misericórdia e de graça. Deus usou a Síria para abençoar o povo de Deus. São esses instrumentos que ele fala. Deus pode agir diretamente ou usar instrumentos, às vezes até inesperados. Como é importante a gente lembrar disso, né? Quando a gente ora pela política, hoje de manhã a gente orou pelo Brasil, agora à noite também. Tanta decepção na política, mas a nossa
oração, sabendo que Deus pode usar até políticos imperfeitos. Não é sobre o político, é sobre o Deus que governa tudo. Como é interessante. Eu vinha compartilhando no carro que hoje eu orei pela política de forma diferente. Sempre eu oro, não é de hoje, desde que eu me converti que eu oro pela política, não é? Mas hoje eu orei de uma forma diferente, com amor, mais compaixão. Políticos que eu não gosto, políticos que eu não concordo, eu consegui amar, eu consegui pedir por eles diante de Deus. Como é importante, a Bíblia diz orai, até mesmo por aqueles que nos perseguem. E é nessa fé, não é? Deus pode usar, como usou a Síria, como usou a Babilônia. Versos 3 a 9. Versos 3 a 9. É a nossa pequenez e a honra que Deus nos dá como seres humanos, criados à imagem e semelhança dele. Vamos ler mais uma vez o texto. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre sobre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, meus irmãos, em último lugar, para nós encerrarmos esse momento e seguirmos para a Santa Ceia, nós vemos aí nos versos 3 em diante a pequenez do ser humano. Quando ele começa, Davi, né? Quando ele começa a olhar os céus, a obra dos teus dedos, a criação, ela tem origem no Criador, nas mãos do Criador. Aqui é apresentado pelos teus dedos, né? A força criativa de Deus. Deus que criou todas as coisas, inclusive os céus e a terra, são obras dos dedos de Deus. Nós temos um Deus criador, não somos obra do acaso, que controla, que gerencia, que tem planos. Antes de criar esse mundo, ele já tinha planos bem certos e determinados. Quem ora deve se encher dessa verdade. Deus governa o universo, antes mesmo de criar a terra ou os seres humanos aqui, como temos, até mesmo os animais. Quem ora deve lembrar, eu sou tão pequeno diante desse Deus. Que Deus tão grande, que criou o universo, criou a terra, depois nos cria, como a gente é pequeno. Como a gente é pequeno. Isso é tão bom. Nos humilha um pouco, né? Porque um pouco não, muito. Porque a gente diz, meu Deus, como eu sou pequeno, sou apenas um grão de areia. Ainda assim Deus fala comigo, ainda assim Cristo foi à cruz para me salvar. Quão pequeno nós somos. Davi, ele percebe isso, quando contempla os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. A Bíblia diz, né, que ele chama as estrelas, se ele ordenar, elas se apresentam diante dele. Ele conhece a sua criação. Se Deus chama uma estrela, ela obedece. Imagine, ele é o Senhor dos exércitos. Se ele chamar, cada um de nós tem que se prostrar. Eu vi um videozinho que mandaram para mim essa semana, eu não sei nem se é assim, real, totalmente, mas eu fiquei um pouco impactado, acabei repostando. Era um vídeo mostrando pessoas no dia a dia, diante das câmeras, de repente passa mal, cai e morre. Eu digo, eu sei que é verdade. Eu já presenciei isso uma vez com meu avô, né? Ele na mesa conosco, passou mal e morreu diante de nós. Então, como a vida é breve, como nós somos limitados. Às vezes, no caso do vídeo que eu repostei, mostrava pessoas ali, apresentadores diante das câmeras, e de repente vai enfraquecendo, cai. Né? Eu fiquei até com medo agora.
Até porque eu pensei que eu ia cair agora, mas foi só um teatro, né? Eu digo, meu Deus, será que vai acontecer comigo agora? Mas, irmãos, é assim a vida, né? Assim a brevidade da vida. Por isso que a gente deve estar em comunhão com o Criador. A morte não nos separa de Deus. E Davi diz, quando contempla os céus, as obras dos teus dedos, ele percebe isso. Quão pequeno eu sou. Quão pequeno eu sou. Quando contemplo, ele começa na criação, mas ele olha para o Criador. Não pode ficar na criação, Deus é maior do que a criação. Se a criação é tão grande, imagine o Criador. A lua, né, as estrelas que estabelecestes. Quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites. Se olharmos para a oração, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão, das promessas que ele fez e atendeu a oração de Abraão mais ou menos 400 anos depois. Veja como uma oração importante. Foi respondida 400 anos depois. Então, Deus se lembrou de Abraão. Será que Deus estava esquecido? Não. Se lembrar significa que chegou a hora de Deus agir. Deus se lembrou de Abraão, se lembrou do seu povo. Deus nunca está esquecido, mas é a hora ali, o tempo de Deus para agir respondendo aquela oração. Quem é o Filho do Homem que o visites, né? Uma visitação de Deus. Que termo lindo para a gente orar. Senhor, visita a nossa igreja, visita a nossa família. Senhor, visita nosso país. Senhor, abençoa. Senhor, é tudo que nós queremos, é mais de Ti, é Te conhecer, é Te amar. Nos visita, Senhor. Claro que Ele faz isso. Ele domina, Ele está aqui, mas é apenas um termo, né? Visita-nos, Senhor. Aviva-nos. Quem é o homem para que o Senhor nos visite? Que visita de honra. Que maravilha ser visitado pelo Espírito de Deus, pela Palavra de Deus. Quem somos nós para ser habitação do Espírito? Quem somos nós? Apesar de nós, o Senhor nos criou à imagem e semelhança. Nos deu autoridade para governar esse mundo, autoridade para governar nações, reinos, cuidar dos animais. Quem é o homem para ter um privilégio? Cuidar do jardim, ali no Jardim do Éden, Adão auxiliado por Eva, os dois receberam esse mandato de cuidar da terra. É para o homem e para a mulher o mandato, né? Juntos, a mulher como auxiliadora, especialmente no casamento. Então, quem é o homem para participar de um plano tão lindo de redenção, de salvação, nessa terra, e não só nessa terra, por toda a eternidade? A Santa Ceia aponta para a eternidade, até que Cristo venha. A eternidade será maravilhosa. Como também disse pastor Érico essa semana, me abençoou tanto, né, pastor Érico? Quando o Heitor leu Apocalipse, o último verso de Apocalipse, pastor Érico contou para nós, acho que contou hoje de manhã também, não foi, pastor? Ele dizendo, Heitor leu Apocalipse, coisa linda, né? Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus Criador, em Gênesis, Apocalipse, tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Quem ora deve crer nisso, deve crer, né? A Santa Ceia aponta para isso. Nós devemos ter fé, apesar das lutas, das tribulações da vida, Deus está no controle. Tudo vai terminar bem na perspectiva eterna e divina, não na nossa vontade. E nós devemos crer nisso. Vamos orar, irmãos? Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a ver quão pequenos nós somos e, ao mesmo tempo, quão privilégio nós temos. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Ajuda-nos a viver diante de Ti, Senhor, em oração, nas batalhas da vida, nas tribulações, nas tentações, Senhor. Oramos pelos irmãos da igreja, cada um de nós, aqueles que estão tentados, aqueles que estão passando por provas grandes em nosso meio. Senhor, sê a força deles, visita cada família. Oh, meu Deus, intervém.
o dia do Senhor, ajuda essas pessoas em nosso meio que estão passando, travando grandes batalhas na vida, na família, na fé, nas tribulações, talvez no trabalho, talvez na igreja. Ajuda, Senhor, age, Senhor, sobrenaturalmente. Usa também os teus instrumentos, Senhor. Toda a criação é tua, tu podes usar, Senhor. Fortalece a nossa fé. Abençoa-nos, abençoa os enfermos, nos abençoa agora na Santa Ceia, Senhor. Nos dá entendimento, nos dá fé, nos quebranta, nos santifica. Consagramos a Ti esses elementos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.